muitas reclamações, principalmente dos advogados, acaba recaindo na OAB. E o presidente, eu nunca conversei isso com o Dr. Cláudio Scheffer, mas eu tenho certeza que ele recebe inúmeras reclamações com relação principalmente à demora dos feitos, né, essa lentidão dos feitos no Fórum de Santo Amaro. Agora, as reclamações acabam recaindo no presidente da OAB, que não tem nada a ver com isso, que na verdade não tem culpa dessa lentidão, mas acaba recebendo essas reclamações e fica numa situação extremamente delicada, porque de um lado nós temos os advogados que precisam da atuação da justiça, uma justiça célere, de outro lado os magistrados, que também diria que o magistrado de primeiro grau não tem culpa direta nessa demora da tramitação dos feitos. Agora, isso também diria, o magistrado pode reclamar com o Poder Judiciário e também colaborar com a sociedade, com os próprios advogados, para que essa justiça, para que as alterações ali no Fórum de Santo Amaro sejam realizadas com efetividade, acredito eu. Então, o que acontece é o seguinte, essa falta de estrutura do Poder Judiciário, que já vem de tempos, não é uma coisa que está acontecendo agora, é falta também de investimento, tá, orçamentário, para poder realmente estruturar a base do Poder Judiciário e possibilitar que ele dê à sociedade, devolva à sociedade aquilo que se espera. Uma justiça lerda, uma justiça lenta, uma justiça demorada, dessa forma, não se justifica. A parte, todo mundo sabe, ela fica aflita, fica muitas vezes sem dormir. A pessoa, eu tenho um caso de uma cliente que ela desenvolveu até um pequeno quadro de depressão por conta dessa demora. Você vai falar, poxa, mas a demora... É verdade, a pessoa demandar mais de 100 mil reais, ela fica sem dormir, ela não sabe o que vai acontecer. Tudo depende de uma sentença. E essa demora injustificável, no meu ponto de vista, porque ela é fruto da falta de investimento orçamentário, da falta de contratação de juízes, da falta muitas vezes, eu diria, sendo um pouco mais incisivo, da falta de administração do próprio cartório. Porque o cartório ele é composto de inúmeros funcionários, e eu já presenciei inúmeros cartórios em São Paulo, alguns cartórios, não diria inúmeros, alguns cartórios que tiveram intervenção por razões de falta de administração interna. Os cartórios que não traziam uma administração coerente, e aí, com a intervenção, o cartório foi suspenso as atividades por alguns dias, tudo foi colocado no seu devido lugar, ou seja, os processos, na verdade, uma verdadeira bagunça. E aí voltou às atividades deste cartório novamente. Agora, claro, são inúmeros os fatores que trazem o entrave, que muitas vezes não é culpa do magistrado. O magistrado vem ali para cumprir a sua função, e aí acaba... imagina um magistrado que chega num cartório destes, que já está há mais de anos com a sua atividade ali, desempenhando atividade, que na verdade um cartório que caminha a passos curtos, e aí chega um magistrado novo, principalmente novo na carreira, e acaba encontrando este verdadeiro, diria, balaio de gato. É verdade. Não é verdade? A gente não pode imputar realmente a culpa ao magistrado, aos funcionários do cartório, é realmente falta de investimento orçamentário. A justiça brasileira não tem, em termos de investimento, aquilo que ela deveria. Tá entendendo? É uma questão simples, não adianta querer se modificar ou implantar um novo Código de Processo Civil, isso não vai resolver o problema da morosidade. Se não tiver um investimento, não tiver um outro fórum para poder desafogar as demandas que são distribuídas no Fórum de Santo Amaro, nós não vamos ter. O novo código, o projeto do novo Código de Processo Civil aí, ele traz alguns elementos aí que vai diminuir realmente a atividade recursal. Tá, isso é fato. Agora, por outro lado, ele traz uma série de prejuízos, ao meu ver, que vai, como eu disse aqui, conferir ao magistrado um poder absolutista. O advogado vai ficar cerceado, ele não vai poder mais escolher ou determinar um número certo de testemunhas. Isso vai ficar a critério do magistrado. Outra coisa, as nossas ações ou medidas cautelares, elas seguem todo um ordenamento. Tá? Nós temos que seguir as previsões legais estabelecidas para poder realmente lançar mão desse artifício, desse meio legal.
Acontece o seguinte, de ofício com esse novo Código de Processo, esse projeto, o juiz vai poder estar adotando medidas cautelares, inclusive encostando, tomando o patrimônio de pessoas. Se houver aí uma decisão arbitrária, porque acontece, o juiz não são deuses, eles são passíveis de errar, como nós advogados também. Agora, você veja, o prejuízo que eu sinto que vai haver para a parte é muito maior. Então eu não vejo com bons olhos esse novo código, principalmente porque se nós formos vincular esse projeto de lei a tal da morosidade do Poder Judiciário, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E há quem diga que os juízes não julgam, eles trazem segurança jurídica ao sistema. Exato. Não são deuses, com certeza. Mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos já com os comandos aqui do jornalista Walter Siglione, que está aqui nos estúdios da UTV. Nós já voltamos com esse tema, falando sobre esse tema da morosidade da justiça, aqui com o nosso colega que é membro da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de Santo Amaro. Nós já voltamos. Drogaria não é supermercado, né? Comprar remédio não é como comprar roupa ou eletrodoméstico. Não compre medicamento sem uma receita do médico ou orientação do farmacêutico. Bom, para o internauta que vê o Questão de Justiça, às vezes fica meio bagunçado, entra um apresentador, sai outro, mas tem a competência do Dr. Leopoldo, que hoje vai despontar, né? Tem despontado aí que faz uns 6 meses, 5 meses já? 6 meses. 6 meses? 6 meses. Já dá para trocar de profissão. Então. Não, imagina. A profissão será sempre o direito. Não, mas o importante é isso, que é um profissional do direito que sabe se comunicar, né? Na verdade, o jornalista nasceu dessa questão, né? Não tinha um diploma em 64 e os grandes, vamos dizer assim, os grandes jornalistas da época eram advogados ou médicos, né? Um exemplo desses é o Walter Seneviva, né? Que é um super jornalista e nasceu na arcada, né? Ele foi estudante da USP, né? Então, tá aí. Não sabe o Romeu Canton Filho também, né? Apresentava um programa. Não, o Canton, lá na CASP. Mas todos, né? O jornalismo é muito ligado a essa questão do direito, né? E eu queria ser o do direito sem o comunicador jornalista. Aliás, pega, por exemplo, o Ney Gonçalves, viu, doutor Jefferson? Estou aqui com o doutor Jair Tatini, que é membro também da OAB e com brilhantismo lá, eu estive acompanhando os trabalhos dele, né, falando essa questão da morosidade da justiça, né. Ela é tão discutida, a reforma do judiciário, uma coisa, né, quem hoje entra com processo, né, doutor, pensa assim, bom, quem não conhece direito, não sabe a tramitação, às vezes tem um espanto naquele 1 ano, 2, 3, até 5, né, que é a média. Não, 10. Quando chega no Supremo. Já faz uma projeção. Em segundo grau, a média dos nossos tribunais aí são de 8 a 10 anos. Diferente do estado do Rio de Janeiro, que são de 2, né? Pois é, porque, bom, não sei se entrar no começo da conversa. Nós já falamos de morosidade. Mas deixa eu tentar esclarecer por que essa coisa do Rio de Janeiro e São Paulo. Você já pediu essa explicação? Não pedi essa explicação. Realmente é um bem pontual sua pergunta. Então, o que acontece é o seguinte, como eu estava dizendo para o doutor Leopoldo há pouco, a Justiça Bandeirante, a nossa Justiça de São Paulo, ela foi considerada até 25 anos atrás a melhor da federação, tá? Atualmente ela é uma das piores, sem exagero algum. Seja pela falta de estrutura, porque eu reforço daí, isso é uma convicção da minha parte, que não adianta implementar-se um novo Código Administrativo Civil, novas leis, se a base do Poder Judiciário não for atacada e não for, através de investimento orçamentário, preparada para atender as demandas aí que nós sabemos aí que dioturnamente estão sendo distribuídas perante os fóruns regionais aqui da capital. Por que da diferença? Bom, tudo depende dos tribunais de justiça. Então, de uma certa forma, eu falo com conhecimento de causa aqui de São Paulo. Eu sei que no Rio de Janeiro, a tramitação em segundo grau, a partir do momento em que há o proferimento da sentença, a média de 2 anos, aqui é de 8 a 10. Por quê? Bom, nós temos um número insatisfatório de juízes, tá? Nós temos aqui uma realidade
que diz respeito ao desempenho, não diria a falta de preparo, mas a falta de motivação dos serventuários da Justiça Estadual, né? A falta de informatização, e me parece que a realidade do Rio é um pouco diferente, tá? Eu, pelo que eu tenho presenciado em relação a algumas demandas que eu tenho acompanhado, eu sei exatamente disso, que o tempo de tramitação para o proferimento de um acordo no tribunal é de 2 anos e meio. Tá? 8 anos é uma coisa surreal para a gente. Porque como que você vai explicar para a parte, eu estava falando com o Dr. Leopoldo, que uma pessoa vai ter que aguardar um tempo aí inconcebível para ouvir um sim ou não. Né? E quando a pessoa tem um problema envolvendo grande parte ou totalidade de seus bens, como eu tenho numa senhora que chegou a desenvolver um quadro de depressão porque ela não dorme. Estão cobrando dela aí 100 mil reais de danos morais e materiais, a pessoa fica realmente sem saber. Porque nós, operadores de direito, nós temos uma noção do que acontece, do que pode acontecer. Se não bastasse a falta de respeito aos direitos do cidadão, a culpa acaba caindo no próprio advogado. Não tenha dúvida. Porque o cliente não entende. Não entende, pensa que é falta de diligência do profissional. Né? E nós vamos, além disso, essa morosidade, essa falta de estrutura, enfim, que acarreta esse problema todo, ela afronta diretamente a emenda constitucional 45, que determina uma resposta do Poder Judiciário, também em processos administrativos, condizente com a realidade. Entendeu? Não pode ser um processo que, para haver uma sentença, ele demanda um prazo excepcional. Entendeu? A emenda diz a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E não é respeitado. Não é uma afronta. Os doutores, bom, o doutor Leopoldo sabe que eu passei acho que 6, 7 meses com todos os magistrados. Né? Isso não é escondido. Eu coordenei a campanha do Nelson Calanda. E aí eu estou antes dessa conversa toda, que ele estava indo rumo à MB, eu perguntava ao doutor Calanda, essa questão da morosidade, que é uma coisa que preocupa, e ele fala em aumentar a questão dos juízes no estado de São Paulo, eu achava muito pouco. Você entra na sala de um juiz, doutor, o que me espantava foi aqueles quilos de processo, a mesa cheia de uma tal forma que eu falei, bom, tá aí. Né? Não tem como essa coisa andar com essa máquina que não tem uma estrutura adequada, não tem esse computador, não tem um monte de coisa. Não tem. Agora, o doutor que trouxe uma sentença, extremamente